Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Meu nome é Bruna Lewis e hoje a gente vai falar sobre o vocabulário voyage, vocabulário de viagem. Começando então pela palavra avion, que é avião. Tem algumas palavras que são bem parecidas. Avion. E aí temos billet d'avion. Billet d'avion, que é a sua passagem, né? O seu ticket de avião. Billet d'avion. Temos também as palavras train, que é trem. Train. E bus, que é ônibus. Bus. Train, bus. Avion. Billet d'avion. Aí temos tourisme, que seria o turismo. Então, quando você for passar, por exemplo, na imigração e alguém falar qual é la raison du voyage? La raison du voyage. La raison é a razão da viagem. Daí você vai falar tourisme, que é o turismo. Estou a turismo. Temos o que? Assurance. Assurance é o seguro. Então, por exemplo, assurance voyage, seguro viagem, ou assurance santé. Assurance santé pode ser o seguro saúde. Na França, a gente usa os assurance maladie, que seria o seguro doença. Assurance maladie. E é isso. Temos o document de voyage, documento de viagem, que aí pode ser um passeport. Então, document de voyage pode ser o passeport. Normalmente é o passeport, se você não tem cidadania europeia. E aí temos também o visa, que aí não é mais de turismo, né? Mas se você vem estudar ou trabalhar, visa é o visto, né? O visto de estudante ou visto de trabalho. Então, visa étudiant, visa travail, visa salarié, que é o meu, né? O visto salário. Não é bem essa palavra, mas... Aí quando você chega, a gente tem o quê? Je vais visiter la ville. Então, eu vou visitar a cidade, né? Je vais, eu vou. Visiter la ville. Eu vou visitar a cidade, né? Tipo, andar por aí. Je vais visiter la ville. Je vais, atenção ao vais, não é vá. Je vais visiter la ville. Então, até aqui temos avion, billet d'avion, train, bus, tourisme, la raison du voyage, assurance, document de voyage, passeport, visa. Je vais visiter la ville. Aí aqui já passa a ser frase, né, ao invés de palavras soltas. Je vais visiter la ville. Então, se alguém falar, o que você vai fazer hoje, no seu primeiro dia de viagem? Je vais visiter la ville. Você também pode falar, je vais au musée. Je vais au musée. Eu vou ao museu. Ao museu, por exemplo, do Louvre. Je vais au musée du Louvre. Ou então você pode usar o je vais, né, eu vou, para outras coisas, tipo je vais à Disney, eu vou à Disney de Paris, por exemplo. Je vais dormir toute la journée, vou dormir o dia todo. Je vais manger au restaurant. Je vais manger au restaurant. Eu vou comer no restaurante. Je vais manger au restaurant. Parce que je suis en vacances. Porque eu estou de férias. Je suis en vacances. Vacances, então, é férias. Je suis en vacances.
Você também pode falar je vais partir en vacances. Então, antes de vir para cá, você pode falar eu vou sair de férias, né? Essa palavra seria partir mesmo, mas a gente usa no contexto do eu vou sair de férias. Je vais partir en vacances. En vacances. Je vais manger au restaurant. Je vais partir en vacances. Je vais payer. Por exemplo, eu vou pagar. Se você estiver, por exemplo, no restaurante, né? Foi comer no restaurante, é na hora de pagar. Je vais payer par carte. Carte. Eu vou pagar com cartão, né? Não em caixa. Não em espécie. Eu vou pagar com cartão. Je vais payer par carte. E não esquece que na França a gente sempre usa o s'il vous plaît, que é o por favor. Mesmo se a gente tá falando, eu vou pagar por cartão. A gente vai falar então a frase Je vais payer par carte, s'il vous plaît. Eu vou pagar com cartão, por favor. Je vais payer par carte, s'il vous plaît. Ou então você pode perguntar Je peux payer par carte, s'il vous plaît? Eu posso pagar com cartão? Je peux payer par carte, s'il vous plaît? Je peux payer par carte, s'il vous plaît? Voilà. Aí temos o forfait. Forfait é uma palavra tipo um pacote. Então, quando você for comprar algum passeio, algum ticket de algum museu, ou de algum passeio, qualquer coisa que você for fazer, alguma visita, você vai ouvir, né, essa palavra ou ler essa palavra forfait, que é geralmente quando tem, por exemplo, o que está incluso nesse forfait, ou seja, o que está incluso nesse pacote. Aí você pode ver tudo o que está incluso no pacote forfait, né, no forfait. Tá incluso a entrada do museu, tá incluso comida, o transporte. Então é o forfait. Temos também o abonnement. O abonnement é um plano. Então, se você for, por exemplo, para Paris e você for comprar o seu ticket de transporte, isso seria o seu abonnement, né? Se você for fazer um plano, sei lá, semanal. Em Paris tem um plano semanal e plano mensal de transporte. Se você for ficar uma semana em Paris, compensa você pegar um plano semanal, que aí você paga uma semana e você meio que usa à vontade. Então, seria um abonnement pour la semaine. Um plano para a semana. Abonnement. Então, abonnement a gente usa para qualquer coisa. Se a gente for, sei lá, na academia, a gente se inscreve com um abonnement também. Num abonnement, que é um plano. E aí, dentro da academia, geralmente é um plano anual, né? Seria, então, o abonnement annuel, né? O plano anual, que mesmo que pagar por mês, você tá fazendo um plano que você fica ali obrigada a pagar os 12 meses, por exemplo. Então, é o abonnement. Então, acho que, eu não sei se ficou claro, forfait, a diferença entre forfait e abonnement, né? Forfait é tipo, o que está incluso no meu forfait da academia? A entrada, mas eu tenho direito a, sei lá, eu ganho um armário, uma garrafinha de água da academia, tudo isso está incluso no meu forfait. Então, o forfait é tipo o pacote, digamos assim, tá? Que mais? Vamos repetir então desde o início para ver se ficou bem claro. Temos avion, temos billet d'avion, o train, o bus. Então aqui você também pode falar les billets de train, né? As passagens de trem. Na Europa é bem comum viajar ou de avião, ou de trem, ou de ônibus, né? São os 3 meios de transporte mais comuns. Mesmo se você for atravessar de um país para o outro, você pode atravessar tanto de avião, quanto de trem, quanto de ônibus. Então, você vai ter billet d'avion, o billet de train, ou billet de bus. Enfim, aí é isso. Temos o billet. Atenção, essa palavra tem L no meio, mas a gente não escuta o som do L, tá? Billet, como se fosse um I bem longo. Billet d'avion, billet de train, billet de bus. Tourisme, ou je suis une touriste.
eu sou uma turista. Mais la raison du voyage é tourisme, tá? Então, a razão da viagem é turismo. Ou, je suis une touriste. Eu sou uma turista. Temos o que mais? Assurance. Assurance é o seguro. Aí depende, né, de qual seguro você está comprando, mas pode ser assurance voyage, assurance santé ou assurance maladie. Donc, depende bastante. Aí temos o document de voyage, né, o documento de viagem. Document de voyage, que normalmente é o passeport. É bem importante esse vocabulário, porque se você estiver passando na imigração, eles vão falar passeport, s'il vous plaît. Não é muito diferente do inglês, né? Passeport. E aí temos o visa, mas aí é mais se você estiver vindo trabalhar ou estudar, porque por enquanto não precisa de visto para ser turista na Europa. Se você for brasileiro, né, não precisa de visa. Mas se você vier estudar ou trabalhar, aí sim, visa. Ou se você estiver indo pro Canadá ou para os Estados Unidos, aí você tem que pensar no seu visa. Visa. O A tem uma entonação maior, assim, não é visa, é visa. Visa. Donc, só para colocar numa frase para você entender, mon visa é salarié en ce moment. Então, meu visto é o salarié nesse momento. Temos o je vais visiter la ville. Eu vou visitar a cidade. Je vais au musée. Eu vou ao museu. Je suis en vacances. Estou de férias. Ou je vais partir en vacances, né? Eu vou sair de férias. Je vais manger au restaurant. Eu vou comer no restaurante. Je vais payer par carte. Ou je peux payer par carte, s'il vous plaît. Eu posso pagar com cartão. Falei também do forfait e do abonnement. Aí a gente pode, né, brincar um pouquinho com as frases para acrescentar aquilo que for verdade pra gente. Eu sempre recomendo que vocês façam isso. Se você for sair de férias, ou mesmo que você não vá sair de férias, tenta escolher o que você falaria se você fosse sair de férias. Então aqui, por exemplo, je vais visiter la ville, eu vou visitar a cidade, você pode colocar o nome da cidade direto. Então, por exemplo, je vais visiter Paris. Je vais visiter Paris. Eu vou visitar Paris. Ou je vais partir en vacances à Paris. Eu vou sair de férias em Paris. Também funciona. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. Se tiver alguma dúvida ou quiser propor algum tema de episódio, fala comigo lá no Instagram. Vocês encontram as minhas redes sociais na descrição desse episódio. Bisous, à bientôt!